Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? Vamos aproveitar e ficar de pé, enquanto esses queridos irmãos tomam os seus lugares. Nós vamos... Pode colocar o versículo 34. João capítulo 11, versículo 34. Diz assim: E ele perguntou, onde o puseram? E eles responderam, Senhor, venha ver. Versículo 35. E Jesus chorou. Amém. Você pode se assentar. Hoje à noite eu gostaria de ministrar uma palavra que ela já mexeu comigo há muito tempo. Eu já ministrei ela na FDG Belém. E eu lembro que a Lenara até falou para mim, amor, você precisa ministrar essa palavra em Castanhal. Eu disse, mas com certeza, tem que ministrar em Castanhal. A palavra que eu quero ministrar nessa noite é lágrimas que abrem túmulos. Lágrimas que abrem túmulos. Sugiro a você, se tiver lenço no bolso, não sei se as pessoas ainda usam lenço, ou se elas usam o smartphone, o aplicativo de lenço, já separar, porque eu creio que se você não chorar, eu já chorei o dia todo, então eu já chorei por você, a sua cota já talvez ficou para mim, mas eu espero que nessa noite nós saiamos daqui quebrantados diante do Senhor, porque não há nada melhor do que estar aos pés dele, amém? Esse texto que nós acabamos de ler, para mim é o versículo mais lindo da Bíblia. Quando a gente vê em João 11:35, nós vemos que Jesus chorou, né? Eu lembro que a gente citava muito esse versículo quando a gente fazia gincana bíblica na Assembleia de Deus. A gente fazia gincana bíblica. Fala o menor versículo aí, Jesus chorou. Eu dizia, não, é o segundo. Tem também, né? A gente fazia muito isso. Jesus chorou. Mas esse é um dos textos que mais me comove na Bíblia, é ver que Jesus chorou. Porque eu imagino que o Deus que não precisa se incomodar com nada, que não sofre as intempéries da vida que nós sofremos, ele chorou. Por que Jesus chorou? Como é que alguém como Jesus, que é 100% Deus, chora? Porque as lágrimas, elas sempre são o fim de todas as tentativas. Você, quando chega ao fim de você mesmo, o que sobra são as lágrimas. Quando você não dá mais conta, a gente costuma dizer, né? Eu não aguentei e chorei. Quando uma situação chega a um ponto que ela te pressiona tanto, de uma forma boa ou de uma forma ruim, e você chega ao seu limite, você vaza. Vaza pelos olhos. E aqui, esse texto diz que Jesus vazou pelos olhos. Jesus chorou. E é um texto emocionante. Mas nós precisamos entender o que levou Jesus a chorar. A Bíblia diz, e eu queria que você deixasse aberto comigo, em Lucas capítulo 11, versículo 38. Hoje à noite eu quero caminhar sobre a história de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Eu não me canso de ministrar sobre a vida deles, porque existem mistérios que mais de 24 anos de fé, eu ainda estou vendo coisa nova dentro desses textos, sempre. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, verso 38, que Jesus estava de viagem. E de repente ele entra num vilarejo, numa aldeia. E lá, uma certa mulher, ou seja, Jesus ainda não a conhecia, uma certa mulher, chamada Marta, o hospedou em sua casa. Marta morava numa cidade chamada Betânia, que alguns dizem que ficava a 4 quilômetros, 3 quilômetros. A Bíblia diz que é de 3 a 5 quilômetros de Jerusalém. Betânia é a palavra hebraica Beit Aniar, que significa casa dos pobres. E alguns historiadores dizem que essa cidade abrigava aquelas pessoas que sofriam com lepra, os inválidos, os desvalidos, pessoas que estavam em extrema pobreza e não poderiam entrar no templo. Então, existiam 3 cidades estabelecidas pelos essênios, e uma delas provavelmente era Betânia. E Betânia, Jesus estava a caminho, estava passando por aquele lugar, e provavelmente ele estava cansado, porque Jesus, se você não lembra, não tinha moto, não tinha carro, não tinha carroça, né? Ele ia geralmente a pé, ele ia movido ao feijão.
Ele ia andando, caminhava muito. E o mais interessante é que você vê Jesus andando. Você nunca vê Jesus correndo. Eu nunca vi nenhum versículo na Bíblia dizendo que Jesus corria velozmente como Sonic pela Judéia, espalhando o evangelho por todos os lugares. Não. O único texto que a Bíblia diz que Deus correu, e o pastor comentou isso na sua última mensagem, é o texto do filho pródigo. O pai, representando Deus, correu ao encontro do filho. Mas em outros lugares você sempre vê Jesus andando, mas nunca correndo. Andando, mas nunca parado. Ele nunca está parado. E ele foi recebido por Marta. E Marta, pelo que a gente entende, ela tinha um coração servil. Ela tinha um coração hospitaleiro. Ela era uma mulher que provavelmente cuidava bem daquela região. Cuidava da sua casa. Sempre que a gente fala de Marta, né, a gente sempre trata para o lado negativo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Eu não vou cair fora dessa. Mas existe um lado virtuoso de Marta. Marta era uma mulher serva, uma mulher que carregava a casa, cuidava das coisas. E Marta, ela tinha uma irmã chamada Maria, que era um nome muito comum naquela época, assim como é hoje. Quantas Marias você conhece? Muitas Marias. Maria é a palavra, é o nome que nós traduzimos para a nossa língua portuguesa. Mas o nome dela real era Miriam, que é o nome Maria em hebraico. Então Maria, ela estava, a Bíblia diz no versículo 39, que a irmã de Marta, Maria, ela estava assentada aos pés do Senhor e ouvia ao seu ensino. Note que aqui é o primeiro encontro de Jesus com Marta e Maria. E Maria já foi direto no lugar certo, ela já foi aos pés de Jesus. Ela poderia dizer, vamos conhecer esse homem primeiro, depois a gente vê como é que vai ser. Não, Maria já foi direto aos pés de Jesus. Nessa história, Lázaro ainda não aparece. Ele vai aparecer só depois, doente e morrendo. Quando ele aparece para morrer. Que personagem? Marta já aparece hospedando Jesus. Maria já aparece aos pés de Jesus. Marta já estava fazendo algo. Maria já estava aos pés de Jesus fazendo a coisa mais importante que um homem e uma mulher podem fazer, que é ficar aos pés de Jesus. E a Bíblia diz no versículo 40 que a Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta, ela tinha boas intenções, porque você imagine, toda vez que Jesus chegava na casa de alguém, era 12 homens e um mestre. Eram 13 pratos, 13 cadeiras, 13 lavagens de pés, 13 unções no cabelo. E provavelmente, a gente sabe que você ir de carro dá uma fome. Você ir a pé dá muito mais fome. Eu percebo que quando o Micael ele tem educação física na escola e de tarde ele tem futebol, ele fica com uma fome de leão. Papai, eu quero um pão na chapa. Papai, eu quero biscoito. Papai, eu quero tapioca. Ele come mais. Por quê? Porque gasta energia e precisa de mais. Imagine esses 13 homens caminhando direto, chegando na casa de Marta. Eles estavam morrendo de fome. E a Marta, com boas intenções, queria servi-los. Ela queria servi-los. Agora, a Marta, ela queria dar comida, queria dar acomodação, queria cuidar bem de Jesus e dos seus discípulos. Como todos nós devemos fazer. Devemos cuidar bem de todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Agora, Maria, ela representa aquela que decidiu estar com Jesus, apesar de saber que poderia estar o servindo com comida, com acomodação, lavando os seus pés e tudo mais. Ela entendeu que em Jesus existia uma satisfação maior em estar ouvindo Ele falar do que em servindo a Jesus, do que fazendo coisas para Ele. Maria representa isso. Agora, a Marta, ela estava andando de um lado para o outro, e ela não se conteve. Ela olhou para Jesus e disse, Jesus, tu não está vendo não a minha situação aqui? Já viu quanta comida? 13 vatapás, 13 arroz paulista, 13 feijoadas. É muita coisa. A minha irmã está ali sentada. Como ele é lindo, como ele é maravilhoso, sentada. Você não ficaria assim, minha querida irmã? Você ali, né?
liga air fryer, liga fogão, liga forno e mexe, batedeira ligada, um monte de coisa, fazendo suco de acerola, liga, fazendo suco de... Não? E de repente está lá a sua irmã da casa, lá sentada. Ah, pastor, que palavra abençoada. Como assim palavra abençoada? Venha Jesus, manda ela me ajudar. Marta, não existe problema no que a Marta estava fazendo. Mas é interessante que ela diz, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter me deixado que eu fique sozinha para servir. Diga para ela me ajudar. Agora, o que foi que fez Maria olhar para Jesus e perceber alguma coisa diferente? O que fez Maria largar o que era necessário, porque era necessário receber bem Jesus, dar comida para ele, acomodar, né? Pegar talvez um leque, fazer um ventinho ali, porque talvez estivesse quente, não sei, aquecer os pés dele. Não existia problema em fazer aquilo. O que fez ela deixar isso e correr para ouvir ele falar? Ela viu algo que Marta não viu. Por que Marta não tomou o mesmo posicionamento? Por que Marta não olhou e disse, não, eu vou parar tudo, depois eu vejo a comida, agora eu preciso me derramar aos pés dele, porque ele está ensinando coisas fantásticas. Maria entendeu logo. E a nossa vida é assim. Nessa noite eu queria comparar com você a Marta sendo a nossa alma, a Maria sendo o nosso espírito e o Lázaro, o nosso corpo, a nossa velha natureza, algo que está doente ou que já morreu. E eu queria falar sobre isso nessa noite. Nós vivemos num tempo de pessoas agitadas. É ou não é verdade? As pessoas estão mais agitadas. Você que já é um pouquinho mais, já passou dos 40 igual eu, você já não percebe que as pessoas antes eram mais tranquilas? Elas sentavam e conversavam com uma tranquilidade, né? Até as crianças, a gente sentava no paralelepípedo, né, no meio fio, e ficava ali conversando de noite, né? A gente jogava dama, jogava ludo, né? Jogava xadrez para alguns que gostavam. A gente jogava, no Pará chama peteca, né? Lá no sul a gente chama de quilica, bola de gude. A gente jogava bola de gude. E era tudo tão tranquilo, tão calmo. Hoje não, está todo mundo agitado, todo mundo querendo ver alguma coisa, e olhando, e andando. E a pessoa coloca o celular, 2 segundos depois ela já tira de novo. E ela põe, daqui a pouco ela já tira de novo. Ela coloca na mesa, ela vira o celular. Daqui a pouco ela já vira de novo. Daqui a pouco ela vira de novo. E ela olha. E tem gente que acorda de madrugada para ver o status, para ver se curtiram, para ver se olharam, para ver se não sei o quê. As pessoas estão mais agitadas hoje. As pessoas estão muito agitadas. Prova disso é que as doenças emocionais estão em alta. Nunca psicólogos e psiquiatras, terapeutas tiveram tanto trabalho como nessa geração. E nós não estamos passando por guerras, não estamos tendo grandes recessões, onde existe muita fome e pobreza. Não, nós estamos vivendo ainda uma situação controlável. E mesmo assim as pessoas estão cada vez mais doentes. Você sabia que a depressão, e não é porque eu sou do SOS Depressão, que eu sou o pastor Depressão, mas a depressão é a 3ª maior causa de afastamento do trabalho do mundo. Só perde para dor nas costas e lesão por esforço repetitivo, LER. Significa que as pessoas estão mais agitadas, as pessoas estão com a sua alma agitada. Nunca se viu tanta gente falando de crise de ansiedade, ataques de pânico, depressão. Isso significa que nós estamos mais agitados. E essa agitação nós queremos também transferir para Deus. Tem gente que vem para a igreja e se Deus não responder naquele culto, ela vai para outra igreja depois. Ah, igreja muito fria, Deus não fez nada. Aí começa a orar e grita, e vem umas ideias aí de que eu vou colocar Deus contra a parede, e eu vou fazer a campanha de... Deus vai ter que fazer. Deus vai fazer? Não vai. Porque a nossa agitação não muda Deus. Nós estamos agitados e nós achamos que Deus vai se adequar à nossa agitação. E Marta, mesmo estando diante do Filho de Deus, ela quis moldar o Filho de Deus. Jesus fala com a Maria: olha a minha situação, olha para mim. E a nossa alma é assim. A nossa alma é como a Marta. A nossa alma se agita e quer as coisas tudo na hora. Tudo.
pronto, tudo fácil. É ou não é verdade? Você já percebeu que às vezes você está agitado? Aí quando você ora, para a agitação. E às vezes você desiste daquilo que você queria. Você percebe que não era na verdade uma necessidade, era apenas uma agitação na sua alma. A água calma e diz, sabe de uma coisa? Eu não preciso mais disso. Eu estou tão bem, eu precisava era ficar bem. Eu precisava era aquietar minha alma. Eu precisava aquietar minha alma. E agora, quando Jesus ele chega, o que nos domina aparece. O que nos cega se alvoroça. Jesus chegou e Maria manifestou o que estava nela e Marta manifestou o que estava nela. Quando Jesus chega, tem duas coisas que acontecem conosco. Vem para fora o nosso pior e vem para fora o nosso melhor. Você já percebeu? Começou a orar, você começou a enxergar coisas em você que você não tinha visto antes. Você começou, meu Deus, isso não me incomodava. É a sua Marta vindo para fora agitada. Meu Deus, eu quero. Mas também vem para fora a sua Maria. Quando Jesus chega, vem para fora aquilo que está nos dominando. Quem é que domina você? A agitação ou o prazer de estar na presença de Deus? Vem para fora. Quando Jesus chega. A pessoa geralmente que está cega na sua alma, está dominada pela sua agitação, ela enxerga o espiritual como desnecessário. Para que orar tanto? A gente tem que fazer por onde? Eu tenho que dar meu jeito. E a pessoa quer resolver. Não. Olha o que diz o Salmo 42. Davi entendeu que o que estava acontecendo com ele era uma agitação dentro dele. Era uma agitação na sua alma. E ele diz no Salmo 42, verso 11. Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Davi conversou com a sua própria alma. Ele diz assim, por que eu estou desse jeito? Você já parou para pensar? Você fica tão chato que você diz assim, por que eu estou chato desse jeito? Por que eu estou agitado? Eu não entendo. Você já acordou alguma vez assim? Agitado e não sabe por quê? Está tudo bem ao seu redor, mas você está agitado. A agitação está em você. E Davi entendeu, por que você se abate a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? E ele dá uma ordem para a própria alma. O que ele diz? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele falou com a própria alma. A Marta estava desse jeito. A Marta estava agitada. Ela representa a nossa alma. Agora, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Essas duas palavras que Jesus usa, né, que o texto explica, né? Você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. A palavra agitada ou inquieta significa dividida. Marta estava dividida entre a presença de Jesus e o que ela tinha que fazer. E nós não conseguimos dar atenção para ninguém se nós estamos divididos. Prova disso é que o que nós mais vivemos hoje é isso. Você está falando com a pessoa e ela está, né? Alguns cônjuges olham e dizem assim, tá, o que eu acabei de falar? Falou do... Não foi? E depois você diz que fala em línguas de repente, né? É ou não é verdade? Atenção dividida não dá, você tem que parar e focar. E nós caímos nessa tentação o tempo todo. E Marta, mesmo não tendo smartphone, mesmo não tendo redes sociais, mesmo ninguém chamando Marta no WhatsApp, as panelas do WhatsApp estavam chamando ela, dizendo, ei, você tem que fazer isso. Ela estava dividida e Jesus disse, Marta, por que tu está dividida? Ei, eu estou aqui, ó. Precisa de mais alguma coisa? O vatapá é depois, o arroz com galinha é depois, o estrogonofe é depois, o suco é depois. Eu estou aqui, você já parou para pensar? O próprio Jesus disse, os pobres vocês têm com vocês o tempo todo, mas eu estou por pouco tempo aqui na casa de Simão. Ele falou, ei, presta atenção em quem está diante de você. E Marta estava com o tesouro diante dela, o tesouro dos tesouros, e ela estava dividida. E além disso, ocupada. Essa palavra ocupada não é apenas ocupada. No grego ela significa alguém que fica andando para o lado todo e gritando. Então ela estava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que tanta coisa, o que é que eu vou fazer, acabou o trigo, acabou o fermento, acabou isso. Ela estava dividida.
E ela estava desesperada, ela estava praticamente tendo uma crise de ansiedade. É isso que a gente entende no texto. Ela estava tendo um ataque de pânico diante de Jesus, porque ela queria servi-lo. Ela achava que o que ela tinha para oferecer para Jesus ia ganhar o coração dele. E olha o que Jesus diz para ela: você está preocupada com muitas coisas, agitada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e ela não vai ser tirada dela. Ele diz assim: sabe o que você deveria estar fazendo? Eu tenho 2 pés, um é da Maria, o outro é seu. Tem um pé que está aqui, ó, desocupadinho, já está limpinho, porque graças a Deus você me recebeu bem na sua casa, já lavou meu pé, está prontinho, é só chegar, pode vir em mim, pode chegar. Jesus tinha 2 pés, um estava com Maria, o outro era da Marta, e estava lá o pé vazio. Quantas vezes o Senhor te chama para ter comunhão com Ele, e você está ali, agitado com as panelas, agitada com um monte de coisa, deixando que os problemas consumam o seu coração. Jesus está dizendo: enquanto você ficar agitada, não vai resolver nada. Você vai achar que vai me conquistar com essa birra, com essa agitação, com esse barulho, nada vai acontecer. Agora, Marta, ele diz 2 vezes. Sempre que Jesus fala 2 vezes a mesma palavra, a gente precisa prestar muita atenção. É mais ou menos quando a nossa mãe chama a gente pelo nome completo, né? João da Silva Albuquerque Medeiros Fonseca, venha cá. Aí é morte. Jesus, quando ele fala 2 vezes, ele está dando ênfase. Em verdade eu vos digo. No original é amém, amém, eu vos digo. Ou seja, assim seja o que eu vou dizer para você. Quando Jesus fala 2 vezes, ele está dando ênfase. E ele chama a atenção: Marta, Marta, presta atenção, Marta, eu te conheço, Marta. A Maria escolheu a melhor parte, você deveria estar aqui. A nossa alma, ela se agita diariamente. Jesus estava basicamente dizendo para Marta: Marta, larga a vassoura e vem para mim que posso limpar teu coração. Larga a vassoura, irmão. Você está tentando limpar, tentando dar teu jeito, tentando mudar teu coração, e até hoje, deu resultado? Não deu. Você já tentou dar um jeito na sua vida, do seu jeito? Resolveu? Garanto para ti que não resolveu. O que aconteceu? Você ficou mais agitado ainda. Uma das coisas que eu sempre falo no SOS Depressão é que, se você chegar na reunião e disser assim: eu quero uma fórmula mágica e amanhã eu quero acordar sem depressão, você vai ficar pior. Você vai trazer uma nova carga para você. É um passo de cada vez. A história começa dizendo que Jesus estava andando, e até que ele entrou num vilarejo. Jesus, ele está sempre andando, ele não está correndo, ele não está agitado, mas ele não está parado. E ele entra no seu coração, ele entra na sua vida, no seu vilarejo. E lá ele encontra a sua alma, ele encontra o seu espírito, e ele encontra também o seu corpo. E nessa primeira história, nós vemos alguém faltando. Faltava o Lázaro. Em João capítulo 11, verso 1, e você pode deixar aberto aí. A Bíblia diz que havia um homem chamado Lázaro, e ele estava doente. Ele era de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aqui nesse texto nós vemos que Lázaro era irmão de Marta e Maria. E a aldeia era de quem? De Maria e de Marta. Quem tomava conta, provavelmente, de toda a situação, de toda aquela aldeia, era Marta. Porque a Maria estava preocupada em estar aos pés de Jesus. Então sobrava para quem administrar aquilo tudo? Marta. E geralmente na nossa vida, quem administra a nossa vida quase o tempo todo é a nossa alma. A nossa alma toma as decisões. Quantas vezes você acordou se sentindo mal e deixou de buscar a Deus só porque estava se sentindo mal? E aquele dia foi um dia maravilhoso. Tudo deu certo, você viu Deus operando, mas você estava se sentindo mal. E tem dias que você acordou se sentindo bem e o bicho pegou o dia todo. Ficou difícil, o dia estava terrível. Porque nós não podemos julgar o nosso crescimento pelos nossos sentimentos. Não podemos. Tem dia que você acorda mal, mas você está crescendo em Deus. E tem dia que você acorda bem e na verdade o dia está difícil. E a alma,
ela tenta tomar conta de todas as decisões que nós tomamos. Quantas decisões você já tomou na sua vida baseado no que você estava sentindo? Várias. Assim como eu, você já tomou várias decisões. Eu não estou me sentindo bem, eu não vou. Se eu deixasse de ministrar no SOS Depressão todas as vezes que eu estava me sentindo mal, já tinha fechado o SOS Depressão faz tempo. Mas uma coisa que eu sempre digo para toda a equipe do SOS: a gente chega de um jeito e sai de outro. Tem dias que eu chego e eu digo assim: como eu gostaria de sentar aqui e alguém palestrar para mim sobre cansaço na alma. Aí eu começo a ministrar e eu entendo: Deus, eu não tenho, mas Tu tens. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não sei, mas Tu sabes. E eu começo a falar e de repente eu percebo uma aguinha se mexendo aqui dentro. E não é o suco que eu bebi, é aquela fonte de águas vivas que Jesus falou para a mulher samaritana, que brotariam do seu interior uma fonte para a vida eterna. E de repente aquilo ali se torna um negócio que vai me enchendo e eu sou encharcado. E no final da reunião eu disse: ainda bem que eu não disse sim para a minha alma. Ainda bem que aquele mau sentimento que eu estava sentindo não impediu de fazer, porque agora essa fonte se tornou um rio. E água parada dá dengue, mas água corrente lava o nosso interior, lava o nosso coração, lava a nossa vida. E eu saio daquele lugar novinho em folha, né, Edson? A gente sai novinho, porque eu não posso deixar que a minha Marta fale mais alto. Eu não posso, só porque ela mora na aldeia, só porque ela tem um papel importante, guardando os meus sentimentos, inteligência, vontade, só porque a minha alma é parte inseparável do meu ser, não significa que eu deva dar ouvidos para ela o tempo todo. Nós não precisamos de versículos para fazer decisões simples. Eu não preciso de um versículo bíblico para dizer para eu lavar a louça, né? Não precisa estar escrito: lavai a louça, ó insensato. Tem umas irmãs que gostariam que tivesse, né? Olha, está na Bíblia: lavai a louça, ó insensato. Aumentações de Heresias, capítulo 2, versículo 9, né? Santo Antônio, capítulo 12. Não tem. Eu não preciso de um versículo bíblico para arrumar a torneira que está pingando. Arrumai a torneira, ó insensato homem, que a mulher já falou contigo há 6 meses atrás. Não! Se um homem diz que vai arrumar a torneira, irmã, não precisa ficar a cada 6 meses lembrando ele. Ele vai arrumar. Não é? Ele vai arrumar. Nós não precisamos, mas existem decisões na nossa vida que precisam da intervenção do Senhor. Nós estamos perdendo uma coisa que a geração anterior tinha, que é pensar biblicamente, é perguntar para Jesus. A gente prefere pegar o celular e olhar para ver se tem um vídeo novo de algum pregador, de 15 segundos, para ver se aquilo ali direciona o nosso dia a dia. Não, eu preciso saber o que Jesus pensa sobre casamento, o que Jesus pensa sobre criação de filhos, o que Jesus pensa sobre o que eu como, o que eu visto, o que eu posto, como eu me exponho, como eu falo. Eu preciso perguntar, eu preciso pensar, porque senão, se eu não tomar o controle, a Marta toma. A Marta cuida do vilarejo, que é uma beleza. E se tem Marta, tem panela. Pá. Eu trouxe até panela ali, acabei nem trazendo aqui para cima. Eu ia jogar umas panelas aqui para te assustar, que eu gosto às vezes de fazer umas ilustrações, né? A Lenara já até disse assim: amor, calma essa panela. Diga, né? Panela velha que faz comida boa, né? Então, como dizia aquela velha canção miserável, né? Lembrou, né, Eliana? Lembrou, né? Tu ouvia Jesus. Mas se você não tomar um controle, a Marta assume. É ou não é verdade? Se você não ora, no dia que você não ora, eu digo: ok, Marta, bate o cartão e começa a assumir o posto. Vamos lá: agitação, inquietação, agonia, briga, discussão, entende as coisas errado, fica chateado mais fácil. Porque a Marta, quando toma o controle, é panela para todo lado. E ela confronta Jesus: Jesus, tu não está vendo o que eu estou passando? Esse perrengue. Aí vem um crente orando e diz aí, orando, era para estar fazendo alguma coisa, era para estar fazendo uma coisa. E as nações. Eu tenho que ganhar os casais para Jesus, os jovens para Jesus, as crianças, meu Deus. É só agitação.
é só panela. E ela começa a julgar as coisas espirituais. Ei, oração, tempo com Deus, contemplação, meditação na palavra nunca é perda de tempo, é um investimento fantástico. Porque você já percebeu que 15 segundos de oração são capazes de destruir horas de agitação? Você já viu quando Jesus chega? Ele chega de mansinho. Quando ele chega, invade o lugar. Você fica bem na hora. Não precisa esperar dar o efeito. Não é igual ansiolítico. Não é igual antidepressivo. Jesus chega. Quando ele chega, é na hora. É na hora. Você fica bem na hora. O efeito é imediato. Ele entra no seu sangue, na sua alma, no seu espírito, no seu DNA. Ele muda tudo. Agora, se você ficar inquieto. Agora a alma também, ela acha que vai ganhar o coração de Jesus através do serviço. Ela se mata em trabalhar, faz um monte de coisa. É bom servir a Jesus, eu amo fazer coisa, eu gosto de sempre criar, ajudar a fazer. Mas se eu achar que os meus esforços vão comprar Deus, está muito errado. Como diz a canção, os meus esforços não compram Deus. Não vai adiantar. Ninguém, se você não consegue descansar, você vai achar que estar na presença de Deus é um desperdício. Como Marta achou que Maria estava desperdiçando o seu tempo e deixando ela na mão, ela que estava certa. Nós só conhecemos a Jesus quando nós descansamos. Deus criou um princípio básico: trabalha 6 dias e descansa no 7º. Ele não está estabelecendo exatamente para você, não para, porque não é uma lei, é um princípio. É que você precisa descansar. Em meio a toda a sua correria, você precisa descansar. E versículo 2 diz assim, que Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu Jesus com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos, que nós vemos em Lucas capítulo 7. É a mesma que fez isso. E no verso 3 diz, por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. A Bíblia está mostrando basicamente aqui que Lázaro representa aquelas áreas da nossa vida que ficam doentes por causa da nossa agitação, por causa do nosso descaso para aquilo que é espiritual. Quando você trata com descaso o descanso em Deus, quando você trata com descaso o descansar, o ficar tranquilo em Deus, áreas da sua vida vão ficar doentes. Você vai ficar doente fisicamente, você vai ficar doente emocionalmente, você vai ficar doente espiritualmente, porque nós precisamos descansar em Deus. Ele é o nosso descanso. Jesus é o único que disse com propriedades em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Se Ele está dizendo isso, é porque nós precisamos encontrar descanso. Quem cansa, precisa descansar. Depois de cansar, você precisa descansar. Deixar de ficar cansado. E somente aos pés de Jesus é que você encontra isso. Se você esquece isso, o seu Lázaro morre. Qual é a área da sua vida que está ficando doente? É o seu casamento? É a criação dos seus filhos? É a sua vida financeira? É a sua vida emocional? São os seus relacionamentos? O que está ficando doente? Por causa da sua Marta. O que está ficando doente? Versículo 4 diz que ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus, ele disse que havia um propósito na vida daquilo que tinha acontecido. Jesus, ele permite algumas tragédias em nossa vida para que nós coloquemos a nossa casa em ordem. Ele permite algumas tempestades na nossa vida para que a gente perceba que Ele está no nosso barco e que só Ele pode nos livrar das tempestades. Jesus permite algumas coisas na nossa vida que só depois que nós passamos é que nós vamos perceber que havia um propósito naquilo ali.
Antes que morram, Deus sempre nos dá sinais de que algumas áreas da nossa vida estão doentes. É ou não é verdade? Sempre. Antes de alguém morrer, claro que existe um impacto fulminante, a pessoa morre, né? Mas geralmente existem sinais que mostram que a pessoa está caminhando para a morte. E no mundo espiritual, na alma também não é diferente. Deus começa a dar sinais mostrando que existe uma área deficiente. E se a gente ignora, o que acontece? Se eu ignorar, por exemplo, um corte na minha perna que estivesse sangrando, se eu simplesmente fingir, não, deixa para lá, sacode a poeira, segue em frente, vai inflamar. Eu posso até mesmo perder um membro, posso até perder uma perna. Se eu ignoro algo que está acontecendo dentro de mim emocionalmente e deixo para lá, é frescura, é falta de Deus, deixa para lá, resolvo depois, vamos seguir em frente. Lá na frente, isso toma uma proporção que acaba se tornando às vezes numa doença emocional. Eu não posso ignorar o que está aqui. E aqui diz que quando foram avisar Jesus, Lázaro ainda estava doente, ele ainda não estava morto, mas ele estava doente. E Deus, ele não investe em nada que não dê glória a ele. Por isso que Jesus disse, o que está acontecendo tem propósito. O que está acontecendo é para que Deus manifeste o poder dele. Se Jesus não tivesse propósito naquilo ali, Jesus dizia para o mensageiro, só avisa para o Lázaro que eu já mandei a oração e vai acontecer como aquele servo daquele centurião. Quando ele chegou em casa, o servo já estava curado. Já estava curado. Já estava curado. Mas Jesus tinha um propósito em ir até Betânia, em chegar até a tumba de Lázaro. Então ele disse, olha, o que vai acontecer, quando eu chegar lá, vai mudar. Então as tempestades que você passa, você não pode dizer assim, olha, o que será? Deus me odeia, Deus não me quer, Deus não quer nada comigo, Ele não se importa comigo. Não, se Ele tem propósito, pode ter certeza que Ele vai mostrar que Ele tem um propósito naquilo ali, que Ele tem um objetivo naquilo ali. A Bíblia diz em Isaías 42:8, que Deus não dá a glória dele a ninguém. Olha o que diz aqui, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei mais a ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Ele não divide a glória dele com ninguém. Glória é a palavra hebraica kavod, que significa reputação, nome, destaque. Deus nunca vai deixar que outra coisa se destaque mais do que ele na sua vida. Se destacar outra coisa mais do que ele, não é ele operando na sua vida, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Se você não dá a glória para ele, você está dando para outra coisa que não é ele. Pode ter certeza. E ele está dizendo aqui, ei, não se preocupe, o que você está passando é para minha glória, é para o que eu tenho propósito. Se Jesus não tivesse, se ele já tivesse ressuscitado logo Lázaro, provavelmente para os judeus eles iam usar um artifício muito conhecido na história. Os judeus acreditavam que até o terceiro dia a alma saía do corpo e ela ficava dando um rolê, dando uma volta por aí. E depois, até o terceiro dia, ela podia voltar para o corpo. Podia voltar da pessoa, olha, morreu 3 dias, mas voltou, está aí, vida que segue. Mas Jesus esperou até o 4º dia, para não dar nem a chance deles acharem que a alma tinha voltado para o corpo do Lázaro, segundo as crenças dos judeus. Então Jesus foi só no 4º dia. Se Jesus já tivesse ressuscitado logo, ele ia dizer, a alma voltou. Que Jesus, coisa nenhuma. Foi apenas uma coincidência. Mas não, ele deixa a situação apertar tanto, para que quando as pessoas olharem para a sua vida e dizer, não tem como ser outra coisa. Não foi, não pode. O que Deus fez na vida da Janilson, não pode. Só pode ser Deus. Porque Ele sempre vai apontar para Ele. O Espírito Santo glorifica o Filho glorifica o Pai, e o Pai não divide a glória dele com ninguém. Sabe por que Deus está te apertando? Parece que você vai estourar. Não vai não, aguenta. Porque no final as pessoas vão dizer assim, não tinha como ser a inteligência dela, não tinha como ser as habilidades dela, não tinha como ser o dinheiro dele, não tinha como ser a influência dele, não tinha como ser a influência da família dela. Só Deus podia ter feito um negócio como esse. Agora, no versículo 5 diz que
Ora, Jesus amava Marta, a irmã dela e também a Lázaro. Jesus ama todas as áreas da nossa vida. A sua Marta pode irritar muito Jesus. A sua Marta deixa Jesus chateado. A sua agitação, Deus olha e diz, oh meu Deus, eu já falei, meu Deus não, ele diz, oh eu mesmo, né? Eu já falei tantas vezes para o Jefferson, mas ele não acredita. A Marta do Jefferson irrita também, a minha Marta. Se você conhecer a minha Marta, Marta especializada em agitação. Marta com crises profundas de ansiedade. Marta com todos os distúrbios, né, e todos os problemas emocionais possíveis. A nossa Marta pode irritar Jesus, mas Ele ama nossa alma do jeito que ela é, porque Ele nos criou. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Ele sabe exatamente a peça rara que você é, irmão. Ele sabe das suas chatices, das suas manias, das suas inquietações, mas Ele te ama apaixonadamente. Prova disso é que você já ouviu 1.557.000 vezes, mas eu vou dizer mais uma vez para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos diz, pode um homem justo. A Bíblia diz em Romanos, pode um homem justo se empolgar e morrer por alguém? A Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Jesus não esperou você acalmar a sua Marta. Jesus não esperou você ser uma boa menina. Jesus não esperou você ser um cara sério. Ele te amou quando você não valia nada. Você não vale nada, mas Ele gosta de você. Essa é a verdade. Eu não valho nada, mas Ele me ama. E esse é o tesouro mais precioso que eu carrego no meu coração. Porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Lembra dessa canção? Ele nos ama. Jesus nos ama por completo. E é por isso que Davi, ele entendeu isso e ele escreveu o Salmo 103. Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, a minha Marta, a minha Maria, o meu Lázaro, tudo que há em mim, mesmo com as minhas agitações, eu quero que a minha alma te ame. Eu quero que a minha alma te bendiga. Eu quero que mesmo o meu Lázaro sendo fraquinho, doente, quase morrendo, até mesmo morto, eu quero que o meu Lázaro te bendiga, Senhor, porque Tu és digno. Eu quero que o meu espírito esteja aos Teus pés. Eu quero que tudo que há em mim bendiga o Teu santo nome. É isso que ele está dizendo. Ele entendeu que a alma, o espírito e o corpo dele tinham que glorificar ao Senhor. E Davi entendeu isso no Salmo 42, como a gente leu antes, e disse assim, ei, minha alma, por que tu está agitada? Espera em Deus. Ele pregou para a própria alma. Ele pegou, a alma dele estava agitada, ele pegou o espírito dele, usou o corpo para pregar para a alma. Está entendendo? Olha, papo de louco, vamos lá. Entre no manicômio comigo, venha para debaixo do tapete, você também, doido varrido, vamos lá. Davi estava com a alma agitada. Ele chamou o seu espírito, e a Bíblia diz que o espírito está sempre pronto, a carne é fraca, a alma é agitada. Ele chamou o espírito, vamos lá, vamos pregar para a alma. Aí, espera aí, mas eu preciso de um receptáculo, de alguém que faça a obra. Corpo, eu imagino Davi agitado, fala no seu espírito e diz, corpo, repete o que o espírito disser. Aí o espírito dele diz, por que te abates, ó minha alma, e te agitas dentro de mim? Ei, espera em Deus. Está vendo? Os três trabalhando junto, um cuidando do outro, entendeu? O que Maria estava fazendo era para influenciar a Marta e para depois salvar o seu irmão Lázaro. Tudo em nós precisa glorificar o Senhor. Calma, você vai entender, até o final você vai entender. Verso 6, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava, porque Jesus não se move pela nossa ansiedade. Diga para mim assim, ó, Jesus não se move pela minha ansiedade.
Você pode ficar com birrinha, pulando diante de Deus. Eu vou botar Deus contra a parede, Ele vai ter que fazer. Ele não vai fazer. Ele vai dizer, para de pular, sossega, fica quieto, aí nós conversamos. Jesus não se move pela nossa ansiedade. Ele não se move pela nossa ansiedade. Agora, quando você decide confiar nele, como Maria fez, se lançar aos seus pés, ele precisa da menor, preste atenção, a menor partícula de tempo para fazer o milagre, o momento. Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo vem a existir. Haja luz e houve luz, haja animais e houve animais, haja terra. Ele falou e tudo aconteceu. A mulher do fluxo de sangue tocou nele e ficou curada. Filho da viúva de Naim, Naim chorando, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer? A viúva desesperada, o que é que eu vou fazer agora? Jesus chegou, eu estou te vendo, viúva. Jesus te vê, Jesus te vê. E ele chega e diz, teu problema é esse aqui, pá! Tocou no esquife, tocou no que estava morto e o menino ficou vivo. Mais alguma coisa? Um abraço. Assim, irmão, assim. Mais alguma coisa? Jesus, quando Ele quer fazer, Ele só precisa de um momento. Agora, a sua agitação não vai fazer com que Deus faça mais rápido. As crianças são assim. Crianças se agitam, não, eu quero. E a gente vai ficando, eram 100 ovelhas, né? A gente vai perdendo a paciência. E ela vai, eu quero, mamãe, né? Tem aquele vídeo que a mãe diz assim, o nome que eu mais queria ouvir era mãe, né? Agora, daí aparece a criança, mãe. E a gente acha que isso vai mexer com Deus. Deus não se move na nossa ansiedade. Agora, parece que pessoas que acabaram de chegar, parece que a oração delas é mais rapidamente respondida do que as pessoas que já estão mais há tempo na igreja. É ou não é verdade? Parece. Mas é porque Deus tem uma paciência especial com os novinhos, com aqueles que chegaram, com os pequeninos. Porque eu não posso dizer, ei, para de pedir leite que eu não vou te dar leite. Não, a mãe não faz isso com a criança. Ela dá leite quantas vezes for necessário. Mesmo que em alguns momentos não seja fome, seja manipulação. Mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai dizer, não, agora não é hora de comer isso, agora não é hora de fazer isso. E Deus também trabalha conosco dessa maneira. Agora, ao invés de se agitar, existe um segredo, um mistério escondido na palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz, ao invés de você deixar Marta agitada, dizendo, eu quero, tem uma maneira melhor de fazer. O jeito Maria de falar com Deus. Olha o que diz Filipenses 4,6. Não fiquem agitados, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados com coisa alguma. Antes, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. O que Marta e Maria fizeram quando Lázaro ficou doente? Manda avisar Jesus, mande um recado para Jesus. Antes de conversar com o pastor, ore. Você já orou por isso aí? Você já orou por isso aí? E muita gente diz assim, eu já orei. Não orou não. Você já orou por isso aí? Já orou? E aqui tem uma escalada, ele diz assim, petição é pedir. Orar é um pouquinho mais intenso. Suplicar é o desespero, mas sempre com ações de graça. Sempre dizendo, Deus, me dá isso aqui, mas obrigado pelo que tu já deu. Senhor, por favor, me socorre, mas eu agradeço pelo que eu já tenho. Não esquece de mim, Jesus. Não esquece de mim. A Bíblia diz que até mesmo aquela mulher que foi com o juiz maldoso, o juiz iníquo, insistiu todo dia na porta dele. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. A Bíblia diz que tem, se nós insistirmos com Jesus. Lance a tua ansiedade sobre Jesus. Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa agitação, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós não estamos desamparados, nós não estamos abandonados, nós não somos órfãos, nós não somos esquecidos. Ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandonem, o Senhor nos acolherá. Nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o sol da justiça. Ele é Deus forte, você é fraco, Ele é Deus forte. Se você está agitado, Ele é o príncipe da paz.
Se você está preso nessa vida, Ele tem muito mais. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade. Ele tem muito mais. Mande um recado para Jesus. Tem uma canção antiga que diz assim: essa paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto na minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. É basicamente isso. Não é? Se eu estou em paz, não significa que está tudo bem, que está tudo resolvido. Não, mas é porque eu achei aos pés de Jesus o escape contra toda agitação. E no versículo 7 diz assim: vamos para a Judeia, os discípulos falam com Jesus. Jesus diz que vai fazer um milagre. No versículo 17, a Bíblia diz que quando Jesus chegou, ele encontrou Lázaro já sepultado fazia 4 dias. E Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las. Ou seja, Marta, principalmente, ela já estava cercada de pessoas que tentavam dizer: acabou mesmo, vamos chorar, Jesus não vai fazer mais nada, não vai acontecer mais nada, vamos esquecer essa situação, não tem mais o que fazer. Eles já estavam entregando os pontos e eles estavam tentando. E a alma, ela procura sempre pessoas assim. Ela procura sempre pessoas que vão, não tem mais jeito. O Espírito não, o Espírito continua confirmando sempre: Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A Bíblia está basicamente dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Significa o quê? Não tem chão, mas eu vou pisar, e Deus vai botar o chão. Eu não estou vendo ainda, mas eu já estou fazendo festa como se estivesse diante de mim. Eu ainda não recebi, mas obrigado pelo que eu ainda não recebi, como se eu já tivesse recebido. Agora, a alma não, a alma já começa a chorar a morte da bezerra, a morte do Lázaro. Ela já começa a chorar. E ainda o versículo 20 diz assim que Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi se encontrar com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Quem é que sai primeiro, desesperado, para falar com Deus? A nossa alma. A nossa alma já começa o berreiro. A nossa alma já começa a agitação. Eu vou morrer. Mas a Marta ficou sentadinha em casa. Se existe algo impulsivo na nossa vida, não é do espírito, é da alma. Esse seu lado impulsivo, ele é mais da alma do que do espírito. Porque o espírito fica sentado em casa, porque ele sabe quem está no controle. A alma fica dizendo: eu perdi o controle, eu preciso tomar o controle de volta. Tenta pegar o controle da mão de Deus para te ver. Ele nunca vai te dar. Porque a glória dele, ele não vai dar para você dizer: a minha habilidade, a minha, né? Lá na portaria da tesouraria, está escrito na porta da tesouraria, diz que o Senhor é aquele que nos dá poder de adquirir riquezas. Por isso que a Bíblia diz: não diga o meu braço conseguiu isso, a minha habilidade conseguiu isso, porque o Senhor é quem nos dá habilidade. E Marta foi na frente, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, olha o que a alma disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir, Ele concederá. Marta falou alguma coisa errada? Não. É o que você diria, né? É a canção da Tamires, né? Se você estivesse aqui, nada seria assim. Se você estivesse aqui, se Jesus estivesse lá, provavelmente Lázaro não teria morrido. Jesus, quando Lázaro fosse, Jesus, opa, levanta ele de volta, bora tomar café. E ela traz ele de volta. Daí Jesus diz para ele: olha, o seu irmão há de ressurgir. Ou seja, ele diz: teu irmão vai ressuscitar. Olha o que a Marta diz. Ela deveria dizer: mistério de Deus, eu creio. Ela não disse isso, ela disse: eu sei que lá no fim, no último dia, ele vai ressuscitar. Eu imagino a mão de Jesus fechando e ele fazendo assim, ó. Ele disse: não, teu irmão vai ressuscitar. Porque quando Jesus chega, não é amanhã, é agora. Porque Jesus não vai ser a ressurreição. Ele disse: eu sou. É agora, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse assim: se é o próprio Jesus falando que vai acontecer, quem é você para dizer que não vai acontecer? A Bíblia diz que ele falou
e tudo se fez. Ele ordenou e tudo vem a existir. Quando ele disse haja luz, não precisou alguém dizer, peraí, deixa eu ligar para a Equatorial para fazer instalação. Vai demorar um pouco aí, aguarda aí. Não, na hora. Haja luz e hageu. Haja luz e houve luz. Fiat lux. Houve luz, haja luz. E ela disse, eu sei, lá no final, a nossa alma, ela sabe demais. O problema é que a nossa alma sabe demais. Ela quer saber demais. E não é assim que funciona o reino de Deus. Você imagina a Marta pregando a palavra para a palavra. Ela pregou a palavra para a palavra viva que é Jesus. Ela disse, eu sei que segundo a minha teologia, no dia vai acontecer lá no fim dos tempos, o meu irmão vai ressuscitar todos com os outros. Aí Jesus diz assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta deveria dizer, agora eu creio. Mas ela diz, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Foi isso que Jesus perguntou, se ela cria? Ele perguntou se tu crê que ele vai ressuscitar agora, aquela ressurreição da agora. Tu crê nisso? Ela diz, não, eu creio que tu é o Messias. O que o pessoal está dizendo a teu respeito aí, eu creio. A alma sempre dá desculpas. Mas tem isso. Mas tem isso. E mais, e mais. A alma sempre dá desculpas. Ela não vai direto, ela não crê de verdade. Agora, versículo 28. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Jesus não aguenta mais falar com a sua Marta, ele diz, ei, o teu espírito ainda está aí? Chama ele para mim, por favor. Jesus, ele tenta falar com a sua Marta. A sua Marta é tão cabeçona que ela não entende as coisas. Então Jesus, ele começa a te atrair no espírito. Aí você vem para o culto agitando. A Marta, ai meu Deus, Deus não fala comigo. Aí você espera chorar e não chora. Você espera algo emocional e não acontece. Aí Jesus, ele vem com algo espiritual, ele te chama com aquele sussurro. Elias pensou que ele estava na caverna, que Deus estava no fogo, que Deus estava no terremoto, que Deus estava na ventania, que Deus estava no tremor. Ele não estava. Veio uma brisa suave, aquela voz dizendo, ei, vem para cá. Ei, Maria, o mestre te chama. Nem faz alvoroço, porque a Maria não gosta de alvoroço. O Espírito não gosta de alvoroço. Sabe aquela vozinha lá no seu coração? Você espera aquele mega culto, agitado e fogo descendo do céu. Não. Deus, ele chega suave no seu coração e diz, ei, eu quero falar com você. Eu quero falar o seu coração. E olha o que a Bíblia diz. Maria, quando ouviu isso, se levantou e depressa foi ter com ele. O Espírito, ele não fica dando desculpas. Ele vai logo. Ele já se joga na presença de Deus, onde ele estiver. Eu admiro, por exemplo, os muçulmanos, que eles pegam o tapetinho na hora de orar, eles jogam no chão e eles oram naquele momento, onde eles estiverem. Virado para Meca, eles estão lá falando com Deus falso, mas eles estão falando. E a gente que tem o Deus verdadeiro, a gente precisa fazer isso aqui. Deus nos chamou, é na hora. Deus falou contigo, desaba, chora, destrói a make, acaba com essa maquiagem, se descomponha por completo. Deus está falando contigo, chora. E ele diz, a Bíblia diz no versículo 30, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, porque Jesus sempre fica onde a nossa alma o deixa. Jesus nem entrou na situação. A Marta deixou Jesus lá fora de Betânia. Jesus não entrou. Ele disse, enquanto não tiver um clamor espiritual, eu não vou fazer nada. Enquanto sua Marta estiver falando com Jesus, ele não vai fazer nada. Agora, se ele vê lá no fundo do seu espírito, sabe, algo que brota aqui de dentro, sabe aquele choro que tu sabe que é um choro do espírito mesmo, algo que vem lá do fundo, que não é só remorso, que não vai passar, não é lágrima de crocodilo. Aí, Jesus, ele atende. Ele diz que Maria foi até onde Jesus estava, mas Marta... Versículo 31, os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, e vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia para o túmulo, chorar. A alma, e os que estão com a alma, geralmente, eles pensam que
Quando a gente vai orar, já foi largar os pontos, agora ela está chorando, em luto, diante da presença de Deus. Eles acharam que a Maria estava fazendo exatamente isso, que ela estava entregando os pontos. Mas o versículo 32 diz, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, o que ela fez? Lançou-se aos seus pés. O que Marta fez quando encontrou Jesus? A Bíblia não diz que ela se lançou aos pés dele. Ela apenas diz que ele falou com Jesus. Maria sabia exatamente como chegar ao coração de Jesus, aos pés dele. E ela se lançou aos pés dele e ela disse a mesma coisa que Marta. Ela disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que ela não falou mais nada. Quando Jesus viu que ela chorava, e os judeus que estavam com ela, um clamor do Espírito faz com que a alma também comece a clamar. Os que estavam com Maria antes achavam, olha lá, ela está indo chorar no túmulo. Agora eles estavam chorando com ela. E a Bíblia diz que Jesus se agitou no Espírito e se comoveu. Agitar significa, ele fez assim, eu não aguento, eu vou chorar também. E ainda diz que ele tremeu, ele se colocou em movimento. A Bíblia diz que ele tremeu e se colocou em movimento, é isso que diz no grego. A Bíblia está dizendo exatamente que quando Jesus ouviu a Maria chorar, ele chorou também. Ele ficou, não, eu preciso fazer alguma coisa. E o versículo 34, ele diz uma das coisas mais lindas. Quando Jesus olhou para ela, ele disse, onde foi que colocaram Lázaro? E eles responderam, Senhor, venha ver. E Jesus chorou. Jesus, ele disse, quando Marta falou, ele não perguntou, cadê o Lázaro? Onde é que está o túmulo? Ele não falou nada, porque ele não responde à nossa alma apenas. Agora, quando o clamor foi do Espírito, quando foi a Maria, as lágrimas de Maria comoveram Jesus. Jesus disse, onde é que está o teu problema? Onde é que está a área da sua vida que morreu? Me leva até o teu lugar de morte. A própria vida, ele é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida disse, ei, onde é que está a área morta da sua vida? O que é que morreu em você? Me leva até lá. E outra, Jesus chorou. Jesus chorou, Jesus ele foi tocado. Somente um clamor feito no Espírito mexe no coração de Jesus. São as lágrimas que abrem túmulos. Talvez esse túmulo, onde coisas que você mais amava morreram, talvez elas estão ainda lá enterradas, porque Deus está vendo em você só agitação, só choro falso. Desculpe te julgar, mas não estou te julgando. Talvez Ele está vendo só barulho, mas você precisa se lançar aos pés de Jesus e chorar para Ele. Jesus, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. Eu cheguei ao fim de mim mesma, como Maria disse. Eu só tenho uma coisa para te dar, lágrimas. Lágrimas, e a Bíblia diz que as nossas lágrimas Ele colhe e coloca no seu odre. Cada uma delas estão contadas. E a Bíblia diz que Jesus e os judeus disseram, olha como Ele ama. Quando você clama no Espírito e Jesus começa a operar na sua vida, até os que estão ao seu redor, que não creem, começam a dizer, olha como Jesus ama essa pessoa. E começam a dizer, eu quero esse Jesus também. E o versículo 37 diz, olha a dúvida da alma aí. Será que aquele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que o Lázaro ressuscitasse, não morresse? Sabe o que acontece? Você clama, você crê em Jesus, mas pessoas começam a duvidar ao seu redor e tentar tirar você do caminho. Quando a filha de Lázaro já estava morta, Jesus, a primeira coisa que Ele diz, tira todos os incrédulos daqui, eu quero entrar. Deixa eu sozinho com ela. E Ele olhou para a menina, Talita cumi, menina, se levanta. E ela se levantou. E na hora ela foi ressuscitada. E o versículo 38 diz assim, Jesus se agitando novamente. Olha como Jesus foi tocado pelas lágrimas de Maria. E ele diz assim, ele foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus disse, tirem a pedra. Deus ele vai usar pessoas perto de você para tirar aquilo que te bloqueia. Ande com as pessoas certas. Tem pessoas que vão dizer, não adianta levar Jesus até o teu problema, porque já morreu, está podre, não adianta mais. Ande com pessoas que tirem a pedra do seu caminho, que facilitem a obra de Jesus na sua vida. Acredite na palavra do teu líder que diz, não vai dar certo.
Todo mundo está dizendo o contrário, mas o teu líder está dizendo, deixa eu tirar essa pedra para você ver. Aí a Marta, a alma se agita de novo. Jesus está a ponto de fazer um milagre. A alma se agita de novo e diz assim, Jesus, já está podre, já está com cheiro ruim, já está morto há 4 dias. Jesus novamente pega a mãozinha e diz, Duh. Jesus responde novamente no versículo 39, eu não disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças eu te dou porque tu me ouviste. Eu sei que tu sempre me ouves, mas eu falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz. No texto original é muito mais bonito. A Bíblia diz que Jesus, sem conseguir falar direito, como uma ovelha desesperada, balbuciou. Jesus gritou assim, Lázaro! Jesus entrou no milagre. Ele estava sentindo o que a Marta e a Maria estavam sentindo. A sua alma pode estar agitada, sim. Algo que está morto na sua vida, sim. Mas Jesus, quando Ele vê as suas lágrimas, Ele ressuscita aquilo que está morto em você. E a Bíblia diz, aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou, desamarrem-no e deixem que vá. Mesmo depois do milagre, ainda vão haver coisas que estão prendendo, mas Deus vai usar pessoas para te deixar uma pessoa mais livre. Nessa noite, eu queria que você ficasse de pé. Eu sei que existem nesse lugar muitas Martas agitadas. Eu consigo ouvir no meu espírito, o dia todo eu passei ouvindo barulhos de panelas dentro do meu coração. Porque antes da mensagem mexer com você, ela mexe comigo. E está aqui a minha esposa de prova, que eu não estou brincando. Passei o dia chorando, em vários momentos. Porque eu consegui ouvir o barulho das suas panelas. Dúvidas pairando o seu coração. Muitas panelas batendo. E você dizendo, eu estou fazendo tanta coisa para Jesus, eu já fiz campanha, eu já troquei de igreja, eu já me envolvi no ministério de mulheres, já estou no ministério de homens, eu sirvo nos casais, eu sirvo nos voluntários. Essa palavra é para todos nós essa noite. Ei, barulho de panela não comove Jesus. Barulho de panela não abre túmulos. Esforços humanos não conseguem trazer o milagre. Agora, Jesus, Ele ama as suas panelas. Ele ama o seu serviço. Ele ama a sua dança. Ele ama a maneira como você toca os instrumentos. A maneira como você cuida dos casais. A maneira como você cuida dos necessitados. A maneira como você faz o serviço com tanto amor. Tudo que você faz para Ele. Ele ama tudo isso. Ele ama Marta, Ele ama Maria e ama Lázaro. Mas a urgência nessa noite é aquilo que ainda está morto. Aquilo que está lá dentro daquele túmulo. Talvez é a sua alegria que nunca mais voltou depois daquele abuso que você sofreu na sua infância. Talvez o que está morto naquele túmulo é o seu casamento que nunca mais foi o mesmo. Talvez o que está morto dentro daquele túmulo é a sua saúde física. Depois daquela doença você nunca mais foi o mesmo. Mas nessa noite Jesus está dizendo, largue as panelas e vem para os meus pés. Tem um pé que o seu espírito já está, mas renda a sua alma também nessa noite. Enquanto vai ser ministrada uma canção, eu quero que você venha aqui para lançar as suas panelas sobre o altar e ficar aos pés de Jesus. E nessa noite muitos Lázaros vão vir para fora. Aquilo que está morto, aquilo que já está podre, já está cheirando mal, ninguém consegue mais nem chegar perto. Nessa noite vai se encher de vida nesse lugar, porque o dono da vida está nesse lugar. Ele tem vida em abundância. O inimigo pode ter vindo para matar, roubar e destruir. O ladrão veio fazer isso, ele sabe. Mas nessa vida, nesse momento, você pode encontrar aquele que disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Não saia nessa noite, não se martirize,
Não deixe que a Marta fale mais alto ao seu coração. Se lance aos pés de Jesus nessa noite.